independente, de total responsabilidade de seus produtores. Começa agora. Quinta no ar. Informações Norte e Noroeste, Estado, Brasil e o mundo. Quinta no ar. Aqui, a verdade parece. A apresentação: Luiz Carlos e Mac Miller. Só querem nos roubar e nos fazer de palhaços. Depois que estão eleitos, vão morar em seus palácios. São carros importados, aviões e áreas nobres. Somente a fé em Deus é o que ainda resta para os pobres. Cuidado, muito cuidado. Cuidado que eles passam só de 4 em 4 anos. E o resto desse tempo eles ficam planejando a festa, o pão, o circo, o feriado e o carnaval. Depois o povo morre em corredor de hospital. Cuidado, muito cuidado. Vendeu o voto e a alma pro diabo. E agora não adianta ficar bravo. É Deus por nós e cada um por si. Pode parar com choro e mimimi. Trocou os hospitais pelos estados. E agora estádios viram hospitais. Você trocou Jesus por Barrabás. Sem mais. Cuidado que eles passam só de 4 em 4 anos. E o resto desse tempo eles ficam planejando a festa, o pão, o circo, o feriado e o carnaval. Depois o povo morre em corredor de hospital. Cuidado, muito cuidado. Boa noite, Norte, Noroeste, Fluminense. Boa noite, Mac Miller, Rosalino Pena. Isso aí, Nome falou bonito, certinho agora. Boa noite, Norte, Noroeste, a todos os ouvintes, né, da Rádio Oasis FM. Boa noite, Amauri. E boa noite, Luiz Carlos. Boa noite, boa noite. Gente, aqui eu quero pedir aí, vai compartilhando a live aí. Isso. Daqui a pouco nós estaremos aqui com o doutor Eduardo Ferraz, para falar sobre... Novidade, Miller? Vamos ouvir do próprio doutor Eduardo. Sobre o processo da rachadinha em Cardoso Moreira. Então vamos aí, né, compartilhando essa live aí, para que todos tenham acesso à informação, né, Luiz? Isso, e lembrando que esse programa, a partir de... Sábado às 17 horas, é retransmitido no YouTube. Isso aí, Miller. Rapaz, nós estamos importantes, hein, Luiz Carlos? Tá. Tem pra nós, um ano atrás que começamos uma livezinha de fundo de quintal lá, né, rapaz? Falaram, né? Que era de fundo de quintal. Hoje, rapaz, uma live de quinto. Já estamos também no YouTube agora. Nas redes sociais. Uns nomes difíceis, não sei falar esses trem não, rapaz. Eu sou da roça. Amaury, vamos dar um giro de notícia aí. Tempo News Notícias. A verdade impressa. Doa a quem doer. Fim da aposentadoria por tempo de contribuição.
deixou de existir após a reforma da Previdência. A gente tem que trazer um advogado aqui para falar isso Para pra falar gente. sobre isso, que isso aí eu não sei como é que é, não. O tempo de contribuição, acho que tem que ter tempo de contribuição e idade também, né, Luiz Carlos? Tem. Eu acho que é isso mudou aí, mas com a isso aí reforma, mudou muito. Entendeu? Campos dos Goitacazes. Terra boa. Tem 46 UBSs fechadas. Fala aí pra mim, Mili, o que acontece com o Campos? UBS, né? Cara. Fechada, já reabriu algumas agora nesse novo governo. Mas para você ver o tamanho e a potência que é Campos dos Goitacazes, né, Luiz Carlos? Claro. Fechada 40 e tantas, e quantas estão abertas? Verdade. Né? Para aí a gente ver o tamanho de Campos dos Goitacazes e a potência que ela é na região. Verdade. Corpo de Bombeiro do Rio abre concurso para 3 mil vagas, Mac Miller. Que coisa boa, né, Luiz Carlos? O povo precisa de emprego, né? A molecada aí que estuda e faz o concurso aí para tentar, né, uma vaga lá que é garantido pro resto da vida, né, Luiz Carlos? É claro, e Corpo de Bombeiro é quem tem esse dom de salvar vidas, é muito importante. O trabalho do Corpo de Bombeiro é muito bonito, assim também como da Polícia Militar, que é quem nos protege, né? Verdade. E aqui, Itatiaia, Santa Maria Madalena e Silva Jardim, conhece? Conheço. Aqui no estado do Rio de Janeiro vai ter eleições para prefeito dia 12 de setembro. Dia 12 de setembro e agora? Aqui Silva Jardins, Santa Maria Madalena e Itatiaia, lá no sul do estado. Até o final do mandato sempre caça um bocado de prefeito, confusão danada. Esse daí já caçaram logo no início, né? Isso. Eu acho que os presidentes de campos que estão comandando a cidade. Aqui então nós tivemos um caso assim, né, Luiz Carlos? E foi adiando a votação e casou com a eleição nacional. Foi 10 meses, né? Foi 10 meses. Isso. Que Alcerlei ficou, né? Foi. Mandar um abraço aí pro nosso amigo Alcerlei Lima. Isso. Prefeitão Vaguinho de Belfor Roxo deixou o cargo por 15 dias para tratamento de saúde. Ué, rapaz, o que tá vendo? Vaguinho é bom, rapaz. Vaguinho cara. Vaguinho é filé. Tanto é que é prefeito lá e comanda lá, né? Faz uma grande gestão Foi lá. reeleito com a votação muito grande, a esposa é deputada federal. A Baixada tem sempre uma liderança, né? Como teve Zito, como teve Fábio Ranhetti, né? O clã. O Washington Reis. O Washington Reis em Caxias agora, né? Isso. O irmão é deputado, então sempre a Baixada divide lá no... Agora, tema polêmico aqui, Mili. O Ministério Público recomenda que as contas de Rosinha não fosse apreciada novamente. É um bom tema. Ô Luiz Carlos, isso daí é o seguinte... A Rosinha. Gente, por favor, compartilha a live aí pra poder... Quem tá ao vivo aí? Ainda não tô dando pra ver não, porque o óculos meu hoje não tá muito bom, não. Bota. Jeremias. Puxa pra perto e vê quem que tá aqui. Jeremias Pereira, meu amigo Gerê. Isso. Gente da melhor qualidade. Lohan Amorim. Vanderlei Menezes Dias, filé. Lá de Cardoso Moreira. Lelei, né? Lelei Lula Bolsonaro. Esse é fera, esse acompanha a gente direto, né? Verdade. Então, voltando nesse caso aí, Luiz Carlos, o que aconteceu? Rosinha teve as contas dela rejeitadas pelo TCE. Claro. Aí foi para a Câmara de Vereadores e foi rejeitada. O Vladimir ganhou agora e quis anular aquela sessão da Câmara que anulou, que votou contra as contas de Rosinha. Entendi. Eu não sei se isso é legal, eu acho que não. Pensou se todo município que tiver conta de prefeito reprovada e ter que retornar porque mudou a política e tem que voltar, porque aí fica um troço complicado, né? Não tem que todo ano vai ter isso. Entendeu? Porque vamos supor, olha só, você é prefeito, isso, né? Aí teve lá suas contas reprovadas. Aí eu sou prefeito, mas sou seu amigo. E eu tenho maioria na Câmara. Eu vou lá, resgato essas contas que foi, anulo aquela sessão, mando fazer uma sessão e te libero. Vira uma grande bagunça. Aí não, a lei... Então não precisa nem Tribunal de Contas, né? Verdade. Aqui, vamos mais aqui. Corpo mole no fura-fila em Casimiro de Abreu. Como que é isso? Eu não tô sabendo o que é isso. Rapaz, parece que na época da vacinação, ainda está em vacinação, furaram a fila.
e uma vereadora pediu uma CPI para apurar. E não saiu do papel, está engavetado pelo presidente. É assim mesmo. Luiz Carlos, daqui a pouco eu quero dar uma grande notícia aí para os funcionários da Prefeitura Municipal de Italva. Notícia boa? Boa, rapaz. Nós estamos precisando de notícia boa. Boa, tem notícia boa. Daqui a pouquinho eu vou dar. Ótima notícia, Luiz Carlos. Ótima notícia. Daqui a pouquinho os funcionários da Prefeitura de Italva aí, né? Nós vamos estar passando a notícia de primeira mão. A maioria dos funcionários nem sabe o que vai acontecer. É mesmo? Ué. Você está com essa informação em primeira mão? Primeira mão, primeiríssimo. Nossa, mãe. Você foi um furo de reportagem isso aí, então, né? Mais um, né, Luiz Carlos? Nossa, mãe. Mais então, um. Prefeitura de Italva inaugurou a Biblioteca Machado de Assis. Você esteve lá, Mili? Não, eu estava em campo nesse dia, que era aniversário da minha esposa. Não pude comparecer. Mas estava num ato importante também, mas foi muito bom. Mas, Luiz Carlos... Mas foi muito bom. Acredito, e deve ter sido mesmo. E qualquer inauguração de uma biblioteca é uma coisa muito importante para a cidade, né, Luiz Carlos? Nós temos que ter cultura. A grande mudança vai ser com a cultura. A pessoa pode, Luiz Carlos, prender seu corpo, prender sua alma, mas não consegue prender a sua imaginação. Então, aos funcionários da Prefeitura de Italva, eu gostaria de comunicar que amanhã, isso, como diz aí, o pessoal gosta de falar, né, Luiz Carlos? Por determinação do prefeito, pode ir lá no banco, a metade do 13º vai estar lá. Que notícia boa, rapaz. Vai passar um final de semana boa. 13º dos... Agora, como a gente tinha falado que o doutor Eduardo ia estar no ar com a gente... Doutor Eduardo Ferraz. Conduz aí, Mili. Boa noite, doutor. Boa noite, Miller. Boa noite, ouvintes da Rádio Oasis. Grande abraço. Doutor, hoje o senhor não faz mais parte do processo, né, do caso da rachadinha de Cardoso Moreira. Mas o que o senhor poderia falar com a gente sobre isso? Porque o senhor foi quem participou daquela reunião que teve, daquela sessão que teve no Tribunal Regional Eleitoral. Como o senhor poderia estar esclarecendo isso para a gente, doutor? Muito boa noite novamente. A primeira questão a ser pontuada é que realmente eu não sou mais advogado deste processo. Portanto, aqui eu não estou falando em nome de qualquer das partes desse processo, que está prosseguindo nos seus demais termos. Não sei qual será a conclusão que ele terá, enfim. Mas o que eu tenho a dizer é o seguinte: o primeiro ponto é que esse processo é público. Qualquer pessoa pode ter acesso a ele, embora ele seja eletrônico, e várias de suas peças só podem ser visualizadas por quem tem certificado digital, né? Principalmente advogados. Então você pode olhar quais são as peças do processo, qual é a tese que o processo está tratando. Segundo aspecto muito importante de pontuar para os ouvintes da Rádio Oasis, especialmente os cardosenses, é que não há nenhum juízo de valor sobre o mérito dessa ação que está em fase de instrução ainda. É preciso ter muito cuidado com a presunção de inocência, com o direito de defesa, que são valores caros a uma democracia. Portanto, aqueles que estão sendo demandados na ação, que a gente comumente chama de réus no processo, na verdade, não são de modo nenhum culpados ou já estão condenados por qualquer coisa que seja. Em verdade, se trata de uma investigação judicial eleitoral, a chamada AIGE, que tem previsão no artigo 22 da Lei de Inelegibilidades, a chamada Lei Complementar 64 de 90, e que permite a alguns legitimados, candidato, partido político, coligação, que deduza uma tese de ocorrência de abuso do poder político econômico, ou de compra de voto, ou de captação de sufrágio, e que indique à Justiça Eleitoral quais são os seus elementos de convicção para demonstrar essa tese. Neste caso específico,
A tese que está sendo discutida é que foram utilizadas mão de obra de servidores públicos para um determinado projeto político e que, para além disso, estas pessoas também faziam devolução de valores de remuneração pagas por um órgão público àquela pessoa beneficiária do projeto. Agora, existe todo um contexto que é preciso a ação se aprofundar e etc. O juiz eleitoral da zona eleitoral de Italva, que compreende Cardoso Moreira, ele entendeu que não deveria ser produzida nenhuma prova a respeito dessa questão, porque ele vislumbrou que se tratava de uma matéria não afeta a justiça eleitoral, mas sim a outros ramos do Poder Judiciário, ou seja, que tinha outros reflexos de natureza penal ou de natureza civil improbitária e que deveria, então, extinguir esta ação. Na época, eu divergi desse ponto de vista de Sua Excelência, o doutíssimo magistrado Rodrigo Rebouças, e interpus recurso, de modo que o Tribunal Regional Eleitoral, por unanimidade, anulou a sentença, ou seja, compreendeu que era caso de se permitir a produção das provas, exceto uma, que era a quebra de sigilo bancário, que inclusive um votou a favor, né? Sim. Que houvesse. Este caso específico da quebra de sigilo foi por 6 votos a 1. O desembargador Vitor Marcelo, ele restou vencido porque ele entendeu que havia indícios suficientes para permitir também a quebra. Mas, repito, isto é uma investigação judicial eleitoral que é feita no ambiente próprio da própria justiça especializada, chamada justiça eleitoral, mas que se destina a descortinar os fatos que estão sendo ventilados. Não que qualquer pessoa seja culpada ou inocente, ou que tenha havido ou não tenha havido. Agora, uma coisa é inegável, indiscutível, realmente me parece que algo de muito incongruente existe no âmbito da aludida investigação. Mas, infelizmente, é bom até de dizer que é a primeira vez que o meu escritório de advocacia acaba sendo destituído logo após um êxito tão retumbante. Mas isso faz parte do processo, não tem nada de errado. As pessoas podem mudar de opinião, de visão de mundo, isso é democrático, isso é tranquilo, não tem nada a ver com qualquer anomalia. Na verdade, o tempo passa e as vicissitudes da vida vão nos conduzindo para outras áreas e a gente acaba mesmo desistindo desse ou daquele projeto, faz parte e tem que ser respeitado porque não há nada de anormal nisso. Faz parte, como se diz no ditado popular, faz parte do game. Isso. Então, quer dizer que o senhor não faz mais parte desse processo e até onde o senhor caminhou, o senhor obteve, né? A bancada de advogados, o senhor obteve êxito, né? Que foi junto ao TRE. Olha, o meu escritório, na verdade, eu costumo brincar com os meus clientes, né, e chamar de escritório intimista. Porque, na verdade, meu escritório ele é composto por 6 advogados e 3 colaboradores externos, né, que fazem um trabalho de consultoria conosco, ficando uma pessoa em Brasília, em São Paulo, aqui no Rio. Mas é um escritório intimista, nós somos um escritório que trabalha a causa meio que artesanalmente. Eu entendo que nós obtivemos o êxito necessário para que a ação pudesse caminhar para a sua maturação, né? Evidentemente, repito, de modo nenhum é possível fazer qualquer juízo de valor se os
fatos articulados na petição inicial efetivamente se deram sob as vertentes que ali estão alocadas. Isso é necessário construir o acervo probatório. Os indícios são muito veementes, mas é preciso que esses indícios se transformem em provas robustas para que a Justiça Eleitoral efetivamente se pronuncie de maneira ampla, meritória e etc. E é importante pontuar uma coisa muito imprescindível aqui nesse nosso bate-papo. O Poder Judiciário Eleitoral das comarcas de Cardoso e tal, o juízo zonal que reúne essas duas cidades, ele é dirigido pelo doutor Rodrigo Rebouças, que é um magistrado extraordinário, um preparo técnico que nos encanta a todos, é um juiz que tem um bom senso, enfim, é um homem de uma idoneidade moral. Realmente, assim, eu sou um grande fã do trabalho desse magistrado, propriamente dito, a forma como ele decide os processos, etc. E, por outro lado, o promotor eleitoral, que é quem talvez venha a assumir a titularidade desta ação a partir de agora, não sei nem se o autor vai constituir novo advogado, ou se vai efetivamente também desistir da ação, que é um direito, né, dele. É um promotor eleitoral muito experiente, que também tem uma visão muito humanística. E eu acho que esta causa estará em excelentes mãos, como sempre esteve os processos anteriores, né? Então, eu acho que a população cardosense deverá ficar tranquila, porque a destinação final deste caso será descortinada em elevadíssimo nível. Não poderia estar em mãos melhores. Se houver culpa, que culpe. Se não houver, que inocente, né, doutor? Exatamente. Até porque a Justiça Eleitoral não é um mecanismo de caça às bruxas, destinado a caçar mandato a qualquer custo e etc. Eu repito, a tese que está sendo discutida, a tese jurídica que está sendo discutida nesta ação, ela é muito intrigante, ela é muito, eu diria, assim, pitoresca, convidativa, porque é um tema bastante interessante nesse momento da vida brasileira, né? Eu confesso que adoraria discutir essa tese até mesmo no próprio Tribunal Superior Eleitoral, a Corte de Cúpula da Justiça Eleitoral, que é onde eu gosto bastante de atuar. Mas, infelizmente, não foi possível, a gente respeita e está tudo bem. Não há nada de assim, pessoalidade nisso, né? Até porque o escritório ele é contratado e atua naquilo que efetivamente lhe é possível. Vida que segue. Não, é isso, a vida é assim mesmo, né? Às vezes a gente participa de alguma coisa e às vezes a gente não participa. A vida nos traz essas coisas. E a pessoa que no caso, lá atrás, quis entrar com processo e se arrependeu alguma coisa, também tem o direito, né, de voltar atrás. E já está na mão do doutor Marcelo, e agora ele que prossiga com as investigações, com tudo. Foi apontado dentro do processo, no qual o senhor obteve êxito, até onde o senhor esteve com o processo. Deixa eu só fazer um recorte rápido, porque ainda não chegou nessa fase, né? O escritório Eduardo Ferraz foi destituído do caso, mas ainda não se teve essa fase de assunção do polo ativo, que a gente chama, né? Por parte do Ministério Público. Penso que isso é uma segunda parte, porque as ações judiciais eleitorais, elas são revestidas de interesse público, de modo que, semelhante ao que acontece com as ações populares, caso o autor desista, o Ministério Público ele é chamado a assumir o polo ativo. E aí o Ministério Público pode dizer também, olha, eu entendo que não há aqui elementos para que se prossiga com este processo e etc, etc. Conforme eu havia dito. Penso que quando o processo descer para a primeira instância, ele estará em excelentes mãos, né? O Marcelo Alvarenga, que é o promotor eleitoral, é um jurista extraordinário, um homem fantástico, que eu até costumo brincar com algumas pessoas que me assessoram. É bom demais quando você está
dialogando com promotores desse nível intelectual, que você aprende muito, né? Isso é muito bom. Então quer dizer que o processo segue independentemente da pessoa querer parar ou não o processo. Isso daí agora vai... Alguns processos do sistema brasileiro, ele prossegue mesmo que o autor originário, né, daquela ação, ele venha a desistir. É o caso das ações populares, é o caso das ações civis públicas por ato de improbidade, quando o autor não é o Ministério Público, é, por exemplo, um órgão, um município, por exemplo. E também nas ações de investigação judicial eleitoral. O Ministério Público, ele assume, ele é chamado a assumir a autoria da ação. Mas, repito, pode o Ministério Público manifestar-se no sentido de que não há justa causa para aquela sistemática. Mas, nesse caso específico, eu penso que talvez isso não ocorra, porque o promotor eleitoral, à época, ainda no primeiro grau, ele optou por ouvir as testemunhas indicadas pelas partes e etc. Né? E aí o juiz divergiu das partes e do próprio Ministério Público. Mas a Procuradoria Regional Eleitoral, pela lavra da doutíssima procuradora Neide Cardoso, já opinou pela cassação da sentença lá para descer o processo e ouvir as testemunhas que estão arroladas, enfim, os personagens que ali foram alocados. Para então, se houver um cenário confirmatório, aí sim, quebrar sigilo ou produzir outras provas, porque o artigo 23 da Lei Complementar 6490 permite que o juiz faça isso de ofício, ou seja, por conta própria, sem que as partes peçam para que ele faça isso. Esse artigo 23, ele permite ao juiz assim agir. Doutor, só mais uma pergunta para o senhor. Por exemplo, a pessoa que foi lá por exemplo, eu vou na justiça, né, vou falar de um caso assim, dou um testemunho, depois eu volto na justiça e mudo esse testemunho. Eu posso ser penalizado de alguma forma? Olha, é difícil da gente dizer de maneira tão abstrata. Vamos tomar um exemplo da CPI, né, da Covid. Vamos lá, vamos imaginar o Vanguarden. Ele foi para a Folha de São Paulo e prestou um depoimento, disse uma coisa. Aí houve aquele rebuliço todo, aquela repercussão impactante. Ele vem ser ouvido na CPI propriamente, e aí ele muda a versão, né? E aí está respondendo lá, falso testemunho, vai ser indiciado, coisa parecida, né? As consequências por um depoimento, vamos usar assim, um depoimento mentiroso ou um depoimento inverídico, pode ser de várias frentes, mas isso precisa ser aclarado, que a gente chama, justamente na audiência, para que essas pessoas possam dizer, olha, quando eu prestei o primeiro depoimento, eu estava enganado, enfim, aí é preciso que o juiz ali, né, junto com o membro do Ministério Público, tenha uma percepção clara do que realmente aconteceu, se estas pessoas foram realmente induzidas a erro ou não, ou se elas mesmas é que induziram os terceiros a erro, até isso, né? Mas o fato é que o resumo da ópera é que as coisas precisam ser aclaradas, e não é o momento próprio para chegar a nenhuma conclusão. O processo estava meio que no nascedouro ainda, né? No berço. Doutor, muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu tenho uma vontade de conhecer o senhor, porque eu sempre ouvi falar aqui e tal, injustiça, prefeito caça não sei quem, e ninguém nunca conseguiu. O único que conseguiu foi o senhor. Então, eu tenho, assim, na maior estima, a sua capacidade intelectual, né? E eu gosto de conhecer gente inteligente. Então, eu tenho muita vontade de conhecê-lo, não conheço pessoalmente, né? Mas, se Deus quiser, a gente vai estar
se conhecendo em breve. Eu gostaria que o senhor fizesse suas considerações finais e um forte abraço para o senhor. Tá ótimo. Olha, primeiro ponto, eu quero agradecer muito os seus elogios, dizer que eu não sou merecedor deles, eu sou um advogado meramente esforçado, pontuar também que, na verdade, não é o advogado que promove cassações, não é isso? Na verdade, é um trabalho que é desenvolvido, e aí, então, vamos tomar um exemplo do caso de Italva. O caso foi submetido a todas as instâncias da Justiça Eleitoral e também ao Supremo Tribunal Federal. Então, a decisão, a sentença do juiz, ela foi levada às diversas instâncias, confrontada, não é? Então, uma tese desenvolvida por um advogado ou por um escritório de advocacia, ela é, evidentemente, que, vamos mostrar, cotejada por diversos atores do processo. É o Ministério Público, é o juiz, é o tribunal, depois o TSE, e aí, então, se chega a uma síntese efetiva da história. Quero eu dizer que, repito, como democrata que sou, como grande respeitador do Estado Democrático de Direito, não há nenhum juízo de valor sobre qualquer pessoa que esteja no processo, na condição de demandante ou demandado, não há nenhuma condenação, não há nada disso. O que há são indícios, documentos, que penso devem ser alvo de uma apuração crítica, cautelosa, prudente, por parte do Poder Judiciário. No mais, te agradeço muito e quero mandar um abraço apertado para todos os cardozenses, esse povo especial, maravilhoso e acolhedor. Eu que agradeço, doutor, o senhor ter disponibilizado esse tempo do senhor, que não é fácil, o senhor que trabalha muito, hoje não está aqui na nossa região, né? Está na capital. Isso. Cuidando dos interesses, e abriu esse tempo na sua agenda para poder nos atender, para a gente levar um esclarecimento, porque fica uma fofoca danada, um fala uma coisa, outro fala outra, e é bom as pessoas que entendem do assunto, né, que o senhor esteve no processo, poder esclarecer isso à população cardozense. Eu que agradeço do fundo do coração. Um abraço, fica com Deus e bom programa. Um abraço, tchau. Meu irmão. Do doutor Eduardo Ferraz, né, que veio esclarecer todo esse problema da rachadinha em Cardoso Moreira. O processo segue independente, pelo que eu entendi, da pessoa querer continuar ou não com o processo. Agora o processo segue e os próximos responsáveis é que vão aí ver as provas, essas coisas todas, da juntada que o doutor foi até aonde ele pôde ir. Dali para frente agora não é mais, esse processo não pertence a ninguém, pertence à justiça. A justiça vai provar. Né? Tem aquele velho ditado, que até que se prove o contrário, todo réu é inocente. Claro, entendeu? claro. O outro lado também tem que... Claro, e Luiz Carlos, já deixar aberto aqui, porque fica uma coisa para lá, uma coisa para cá. O espaço aqui está aberto, tanto a prefeita quanto os advogados da prefeita. Se quiserem vir aqui, é só dar uma ligada para mim, ou para o Luiz Carlos, ou para a própria rádio aqui, e marcar com a gente. Nós estamos aqui abertos a todo mundo. Entendeu como? É claro. Nós temos que ouvir todas as partes, todos os lados. Então, está aqui aberto aqui o espaço, né, para os advogados da prefeita Giane poder vir aqui também e expor, né, o lado deles. A defesa tem que ter, né? Porque houve essa acusação. Se ela é verídica ou não... Isso aí já é a justiça, não é com a gente. Se alguém está mentindo aí nessa história, se mudou o depoimento ou não, o que está acontecendo de fundo disso aí, a justiça vai apurar. A justiça que vai apurar e pague quem tiver que pagar, ou não pague. Ou não pague. Se tiver culpado, que o culpado... porque isso aí começou com alguém, né, Luiz Carlos? Alguém denunciou. Não foi a gente. Alguém denunciou e alguém mudou o depoimento. Então, tem que saber se essa acusação era verdade
ou não. Ou não. Não, entendeu? Ou não. Mas a justiça vai, com certeza, Não, apurar. claro, e a justiça tem como saber isso tudo, né, Luiz Carlos? Tem como saber isso tudo. A Se a verdade justiça sempre... entender que deve quebrar o sigilo bancário. sigilo bancário. E telefone. Agora é com a justiça. É com a Agora- justiça. Bora uma Aí- musiquinha aí pra gente acalmar aqui, tomar uma água e voltar. And this is all I know. And I must choose to live for all I can give. The spark that makes the power grow. And I will stand for my dream if I can. Symbol of my faith in who I am. But you are my only, and I must follow on the road that lies ahead. Now won't let my heart control my head, but you are my only. We don't say goodbye. We don't say goodbye. And I know what I've got to be. Immortality. I make my journey through eternity. I keep the memory of you and me inside. Fulfill your destiny. It's there within the child. My star will never end. My fate is on the wind. The king of hearts, the troll curse away. We don't say goodbye. We don't say goodbye. I'll make them all remember me. 'Cause I have found a dream that must come true. Every ounce of me must see it through. But you are my only. I'm sorry I don't have a role for love to play. Hand over my heart, I'll find my way. I will make them give to me. Estamos de volta aqui com o nosso programa Quinta no Ar. Compartilhe essa live, compartilhe aí para que todos tenham informação de primeira. Que entrevista boa com o doutor Eduardo, né? É esclarecedora, né, cara? Esclarecedora, o doutor Eduardo é um... Eu tenho ele como um gênio da advocacia. É um grande advogado. É um grande advogado, um cara, pelo que eu acompanho, eu não o conheço, mas pelo que eu acompanho, é um cara que ele monta muito bem os processos, Luiz Carlos. Claro. Por isso, da sua alta taxa de Pra ganhar processo, por né? voltar o processo e começar de volta as investigações, porque ele viu que tinha alguma coisa que poderia estar errado aí. Tanto é que na primeira canetada... Passou em branco. Passou normal. Não deu prosseguimento. Isso. E ele, através de embargo, não sei como é que é, ele conseguiu reabrir esse processo. O processo está reaberto. E voltou a entender o que tinha. Que tinha 6-0. Que poderia. Que voltaria. Foi maioria absoluta. Que poderia se investigar, que poderia ter alguma coisa errada. Não está afirmando que tem alguma coisa errada. Não, ninguém pode afirmar, né? Nada. O entendimento é que tem subsídio para poder continuar o processo. Que pode, se interessado a favor e contra que agora, que uns poderá, atacam, outros defendem. Que poderá ter alguma coisa. Alguém possa estar mentindo nesse processo. Claro. Entendeu? Tanto é que esse foi o entendimento que a corte teve. Então, obrigado aí, doutor Eduardo Ferraz. Muito obrigado, doutor Eduardo, de coração mesmo. Espero que o pessoal de Cardoso... Muitos achavam que a gente não conseguiria essa entrevista.
entrevista, mas graças a Deus a credibilidade do programa é muito grande, né, Luiz Carlos? A tamo gente indo no não caminho. interessa qual lado seja. Aqui a gente as pessoas pensam que a gente tem lado, que a gente não tem lado nenhum. Se a prefeita de Cardoso sentar aqui, a gente vai tratar ela Claro, bem, claro, igual claro, todo mundo. claro. E vamos ouvir. Claro. Vamos Ela é ouvir. autoridade, cara. Claro, Maior claro, autoridade, cara. Maior não, a segunda maior. Porque a maior autoridade da nossa cidade é o padre. É o padre. Sempre- É o padre Davi lá. O padre Davi é A um. maior autoridade da é um- cidade é o padre, depois vem a prefeita. É verdade. Entendeu? Então vamos dar um giro de Como notícias. aqui em Talva também, a maior autoridade É o padre Max. Sempre foi assim. Vamos dar um giro de notícias? Vamos embora. Desembargador determina busca de apreensão na Prefeitura de Campos. De novo, Miller? Rapaz, é um processo da iluminação pública. É o que era 6 milhões, foi para 10? Não, isso daí, Não. Isso daí ainda deve dar para ver, deve dar para surgir alguma coisa em relação a isso aí. Esse processo, na realidade, é da época de... Qual que é o nome do ex-prefeito? Rafael Diniz. Rafael Diniz. Deu Porque o desembargador não tinha acesso a esse processo. Nunca teve, aí ele entrou no... Ele foi obrigado a entrar na justiça e requerer, né, que se obrigasse a prefeitura a entregar o processo. Você tem filho, né, Miller? 2, graças a Então. Deus. Graças a Deus. Nessa pandemia, os jovens foram os mais impactados, segundo pesquisa, pela pandemia. Porque não podia sair de casa, né? E Não jovem pode- gosta gosta da de sair, farra. gosta de andar. Gosta de uma farra, gosta. E esse pessoal tá tudo preso em casa. Mas isso aí também depende do jovem, né, Luiz Carlos? Porque lá em Campo, lá o couro come direto. É. Nas comunidades, que eu acho que é favela, que eu sou da época que favela era favela, É que o couro come, o funk come direto. Funk lá? Olha, o couro come. O funk é bom, né, Luiz Carlos? Eu funk, gosto. gosta? Eu gosto de tudo quanto é tipo de música. Gosta de Ludmilla, Anitta? A Anitta, eu sou... Rapaz, eu vou falar uma coisa com você. Uma vez eu e minha mulher estavam em Gruçaí, show de Anitta. Falei, vamos lá ver essa porcaria lá. Você dançou. Eu vou falar uma coisa com você, que a mulher é um fenômeno. Eu sabia que ela ia chegar onde chega. Você nunca onde dançou chegou. tanto. A mulher é um fenômeno. Então, Gosto muito. Vamos lá. Prefeitura de Magé renova a locação de máquinas e caminhões, valor 22 milhões, sem revelar o tamanho da frota e... Tamanho da frota. Aí, Locada. como é que é isso? Não sei. Ué, porque que eu entendo, por exemplo, para mim fazer um processo de licitação ou São algo 30 parecido, caminhões, sim, são 10, tem não que sei. estar planilhado ali o que é, né? O normal é esse, né? Mas a baixada é outra. Vamos outro dar uma papo. notícia boa aqui de Cardoso, que a gente fala que não fala de Cardoso? Falamos sim. Falamos, ó, a Associação Pestalozzi de Niterói fez uma entrega de cadeira de roda em Cardoso Moreira. Eu vi no site da prefeitura. Isso, um abraço para Angélica Zabal. Gente boa. A Angélica Zabal é uma grande assistente social que faz um grande trabalho nessa área. A Angélica é muito competente no que faz, né? A Luciano? Angélica é uma menina boa. Inclusive, a prefeita teve presente. Conheço lá, a eu vi no Angélica site 10 da anos. prefeitura. Isso. Ué. Então, quando tem ação boa, a gente tem que falar. Mas e aquela do lixo do vereador, Luiz Carlos? Mas a Hein? gente fala. O Lilim tá botando pra quebrar lá. Rapaz. Lilim não é mole, não. Pelo amor de Deus. Agora gente, vamos atende lá. aí o nosso presidente. Hein? Você conhece aquele parque aquático de Cambuci? É muito Ô, Luiz bonito Carlos, lá. nunca fui. Mas é bonito aquelas Eu coisas. vejo foto de uns amigos meus lá. Eu já fui lá. Mas esses dias eu vi uma foto, rapaz. Parece que. Tá sei abandonado. lá, Tá com a, jogado. Parecia até que tinha caído uma tromba d'água. a Porque de vez em quando população- acontece. Quando chove forte lá a população tá cobrando muito Marquinho da Venda, que é o prefeito atual. Um Mas abraço depende, para Marquinho. como é que é o negócio, qual que é o nome dele? Marquinho da Venda. Não, e o outro nome? Rapaz, você sabe. Wagner. É. Cura Marquinhos da Venda, tá aí não. Quem tá aí é o Wagner. Procura o Wagner, não vai Marquinho. Não, tá. Marquinhos da Venda. É aí, Marquinho da Venda. Vamos aí reformar aquele parque aquático, que é muito um ponto legal lá. turístico ali, né, Luiz Carlos? É, Um poxa. lugar que tem a sorte de ter um lugar daquele. Eu nunca fui, não, mas vários amigos meus já fui ali e vai, né? Sempre ali. Luiz Carlos, além de tudo, rapaz, quem fez aniversário essa semana, Fala. um amigo nosso que tá lá em Friburgo. Quem? Sidney Damásio. É o maior locutor da região serrana.
Rapaz, eu vou te contar uma história aqui. Quando foi inaugurar a Rádio Italva aqui, Rádio Italva Noroeste, Sidney Damasio. era o único que conhecia de rádio. Quem ensinou rádio aqui em Italva pra todo mundo foi o Cid Damasio. Ele é pontual? Bom, Cid Bom. é bom, Cid é bom, Cid é bom. Cid É filé. E aí, Aqui eu que tenho Cid arrumou aqui Eu com você? tenho ele... Eu Eu procuro- fui parar em rádio por causa de Cid, rapaz. O Cid tava em Itapiruna, sumiu. Daqui a pouco me ligam lá de Friburgo, que eu tô aqui na Rádio Nova Friburgo. Tá arrebentando lá na Serra. Eu conversei muito com ele essa semana. ele me entrevistou, ligou, rapaz. entrevistou o governador, o prefeito, o Não, deputado. rapaz, o Cid agora é importante, É rapaz. importante, Importante. Graças a Deus. Graças a Deus. Um por abraço isso. para Sidney Damasio, lá em Nova Friburgo. Nova Friburgo. Ele me deixa pra casa, rapaz. Tá 3 graus aqui, tão frio danado. Eu quero mandar um abraço a um amigo meu lá chamado Juca Nicolau, grande baterista. É baterista do Danja. Danjo, já Cali- dancei no Danjo. Calistone, Calistone, G7. G7. É um grande músico. Isso é tudo da minha época, Luiz Carlos. Amigo há mais de 35 anos. Não, mas não tem estudo, não. Tem? Não. É da minha época, rapaz. Eu sou novinho. Eu sou Quantos novinho. Eu tô com 53, Luiz Carlos. Novinho, Uma rapaz. criança, Você vai a rapaz. 106. 53 anos na flor da juventude. Vamos- Rapaz, teve uma pesquisa agora. A fase produtiva começa aos 60 anos. Então tô dentro. Então tô dentro. Rapaz, Tão larga dentro, tão isso, dentro. rapaz. Aqui, agora a notícia aqui triste. Aqui a gente fala de Covid, as pessoas. Aqui morreu agora um vereador lá em Macaé, 37 anos. Thales Coutinho. O Covid, foi semana passada, levou a óbito um vereador aqui de Itaocara, prefeitos e tudo. Rapaz, o Covid é sério. Essa ilusão de... Não, isso não acabou não, Luiz acabou, Carlos. não. Não acabou não. A gente tem que ter cuidado e Covid a gente tá vendo troço muito solto, né? E não tem como mais também prender ninguém em casa. Verdade. A verdade é essa. Mas a gente tem que se cuidar. Porque né? um vereador de 37 anos no mandato... Morreu. E não é só ele, não. Essa doença, rapaz, ela é uma doença imprevisível, rapaz. Luiz Carlos, você quer ver uma coisa? Você está vendo como é que os índices de Covid estão caindo no Brasil? Isso já pode ser uma falsa ilusão. Mas esse vírus ele é diferente, Luiz Carlos. Porque vírus de gripe, porque esse é um vírus da gripe, ele te ataca no inverno. Você lembra que o ano passado, no inverno, caiu também o número de infectados no Brasil? E entrou o inverno no Brasil, começou a cair. Primeiro que esse vírus já está comprovado que ele foi fabricado no laboratório de Wuhan. Já falei isso aqui. Já falou. Entendeu como? Ó, Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Verdade. Mesmo vacinado, tem que ter cuidado. o Witson está com medo. Medo de quê? Admite ter feito pedido de adesão ao programa de proteção à testemunha. Nosso ex-governador Whitson. Rapaz, Wilson Whitson. eu sou da época que proteção É Deus que dá. não era para os homens de bem e direito. Eu sou dessa época. Que proteção era para os homens de bem e direito. Não era para vagabundo, não. Vamos nós. Mulheres devem aguardar 30 dias após vacinar da Covid para fazer mamografia. Graças a Deus, eu achei que era Você- outra coisa. Você tá doido, não. Meu Deus do céu, esse menino... É para fazer mamografia. Esse menino não é mole, não. Oh, meu Deus, que susto você me deu, Luiz Carlos. Você tem academia? Academia? Faz Eu academia. não passo nem perto, rapaz. Academia Eu sou o rei do ócio. é um dos ramos mais prejudicados nessa pandemia, amigo. Entendeu? Sabia? Fecharam tudo. É. Fechou principalmente a academia, o sujeito não podia fazer nada. Eu acho um absurdo isso. Eu acho um absurdo. Você conhece algum marido de aluguel? Marido de aluguel, tem um amigo que é marido de aluguel. Lá em São Paulo tem 185 mil à disposição. Mas explica o que é marido de aluguel. Não, senão explica você aí. Explica Não, aí. porque o sujeito Quem pode que é marido achar de outra aluguel? coisa, Marido de né? aluguel. Eu falei, eu tenho um amigo que é marido de aluguel. aluguel. O nego tá no sufoco aí, liga pro cara, né? Achando que é uma coisa. Marido de aluguel é quem faz aqueles pequenos conselhos dentro de casa.
né? Você tem marido de aluguel? Eu tenho um amigo que é, rapaz, e gente também. Primo de Valbim de Amaro Gomes. Gente boa. Boa, Gente meu boa. compadre, meu compadre. compadre, quem eu mando um abraço, tá sempre ligado na gente. Tá né? ligado no programa aqui. Claro, sempre ligado. Aqui é todo mundo ligado, rapaz. Aqui, vamos aqui ver o outro aqui, ó. Perícia, contratado pela defesa do ex-vereador Jairinho, descobriu que a Monique, ela escreveu várias cartas, que a Monique, ela tem uma personalidade ambiciosa e dominadora. E precisava de perito pra isso? Uma mulher que deixa um cara bater no filho dela, se sujeito que ela se sujeitou. Só por conta de... Tanta gente quer coisa, ser mãe e não consegue, não né? consegue. Isso aí, rapaz, eu não gosto nem de falar essas coisas, cara. Porque se eu falar, eu falo um bocado de coisa que eu até não devo. Entendeu? Porque isso aí pra mim não é mãe. Pra mim não é mãe, nunca foi quem mãe, é mãe, não. quem é pai, cara, que tem um carinho com Tá os doido, filhos, rapaz? pô. Eu tenho um cuidado com meus fiotes, rapaz. Você tá louco? Mexe com o rapaz? filho da gente. Você É a tá mesma coisa que doido, mexer rapaz? com a gente. E vamos lá no futebol. O Grêmio ressuscitou o Filipão pro time. Filipão é fera, Pro rapaz. time E é arrumar. gremista. E sabe, nós temos a final da Copa América, né? É. O maior clássico da América do Sul, Brasil e Argentina. E o Ceni- Às 21 horas no SBT. Você é Flamengo? Flamenguista? Não. Dizem Eu que, tenho bom que gosto, diz eu tenho que o Rogério Ceni, a sombra do Renato Gaúcho está em cima dele, só vai aumentando. Rapaz, eu E vou Renato falar na uma coisa pra praia. você. Você sabe qual é o problema do Rogério Ceni? Os jogadores querem derrubar ele, rapaz. Acabou, Já tá na hora de sair. acabou. Esses Já deu caras, tempo, eles já têm que deu saber tempo. Já a deu hora tempo. de sair. Entendeu? Sai como? de fininho, igual Sai fora, no sai de banquinho, pega cima, o rapaz. Ia banquinho, sair sai aí fora. campeão brasileiro, rapaz. Mili, suas considerações finais, meu querido. Luiz Carlos, eu gostaria de agradecer a todo o pessoal aí que nos deu essa audiência maciça. Pessoal de hoje, a Cardoso, audiência, Cardoso pessoal de e Talva, Talva, Cambuci, Itaperuna, Campos, Itapiruna, Bom Norte e Jesus, Noroeste todo. Né? Toda a região, agradecer a todos aí. E foi muito bom o programa hoje, Luiz Carlos. Foi. Foi, muito. As pessoas pensaram que a gente ia falar mal de alguém, que a gente ia prejudicar alguém. Não é nada. Inclusive teve E tem direito de documentação, chegou aqui para nós aqui. Documento que não sei o quê. tem uns montes aqui para falar. O processo nós temos ele todo na mão. O processo tá aqui, processo ó. nós temos ele todo na mão aqui. Entendeu? Agora, o juiz é que encaminha Que isso aí. encaminha. Quem errou, que pague. Se não errou, não pague. Quem mentiu, Que pague. Que pague e vida que segue. Isso aí. Vida que segue. Que fique com Deus e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Um abraço a todos. Um abraço, pessoal. Fica na Fica paz. com Deus Fica aí com Deus. e que Deus abençoe a todos. E até quinta-feira, não se esqueça. Às 18 E horas. no sábado, no YouTube, às 17 horas. A reprise será do a programa. reprise do programa. Ou qualquer hora que você entrar, tá no site da Rádio Oasis, né? Para que todo tenha acesso à informação de primeira. Mesmo o programa sendo de quinta, né? Cuidado com essas pessoas aí. A música diz isso. Palácios são carros importados, aviões e áreas nobres. Somente a fé em Deus é o que ainda resta para os pobres. Cuidado, muito cuidado. Cuidado que eles passam só de 4 em 4 anos. E o resto desse tempo eles ficam planejando a festa, o pão, o circo, o feriado e o carnaval. Depois o povo morre em corredor de hospital. Cuidado, muito cuidado. Vendeu o voto e a alma pro diabo. E agora não adianta ficar bravo. É Deus por nós e cada um por si. Pode parar com choro e mimimi. Vendeu, trocou os hospitais pelos estádios. E agora estádios viram hospitais. Você trocou Jesus por Barrabás.
Cuidado que eles passam só de 4 em 4 anos, e o resto desse tempo eles ficam planejando a festa, o pão, o circo, o feriado e o carnaval. Depois o povo morre em corredor de hospital. Cuidar, muito cuidado. Vendeu o voto e a alma pro diabo. E agora não adianta ficar bravo. É Deus por nós e cada um por si. Pode parar com choro e mimimi. Trocou os hospitais pelos estádios, e agora estádios viram hospitais. Você trocou Jesus por Barrabás. Acabamos de apresentar na Oasis FM o programa Quinta no Ar. Aqui, a verdade aparece. Vem aí a próxima atração.